Capítulo 38. Kallen gemeu. Não por uma coisa em particular, mas por tudo. Um tambor batia dentro de seu crânio, sua garganta estava áspera e seca, e seus lábios estavam tão rachados e quebrados que o gosto acobreado de sangue era uma constante em sua boca. Contusões e cortes marcavam seus pulsos onde as algemas cravavam sua pele. Até mesmo abrir os olhos por mais de 5 ou 6 segundos de cada vez parecia consumir cada grama de sua energia. Ele não tinha ideia de quanto tempo estava naquela cela. Ele nem tinha certeza de quando havia comido pela última vez. Sabia que fazia tanto tempo que seu estômago não roncava mais, apenas doía. Mesmo assim, em meio a toda aquela dor, ele estava oco. Entorpecido. Sem o toque da mente de Valeris, Kallen estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Você está acordado. Kallen passou a odiar a voz insidiosa do alto mago Artim Valdok. Ela deslizava e rastejava da boca do homem, tentando desesperadamente arrancar os pensamentos da cabeça de Kallen. Ele era um parasita. Estremecendo, Kallen se encolheu em um acesso de tosse, tremendo. Você é mesmo um miserável, não é? Em breve partirá deste lugar e, no mínimo, colherei os frutos da sua captura. Só vim lhe fazer uma pergunta. Por quê? Com os pulmões parecendo à beira do colapso, Kallen lutou contra a dor e o vazio, arrastando-se para uma posição semi-ereta, apoiando o ombro na sólida parede de pedra da cela, e seus olhos encontrando o olhar inquisitivo de Artim Valdok. Nas aldeias, o alto mago provavelmente seria considerado um homem bonito, com seu rosto afilado, pele bronzeada e cabelos loiros. Mas, parado do lado de fora da cela, pairando sobre Kallen, com suas vestes negras com detalhes prateados sobre os ombros, ele parecia nada mais que uma víbora. Deixe-me esclarecer, disse Artim. Por que você se submete a isso por pessoas que só querem te controlar? O alto mago abaixou a cabeça, certificando-se de que seus olhos estavam fixos nos de Kallen. Os homens e mulheres que você protege viriam este continente queimar, desde que se vingassem. E eles usariam você como um fantoche para conseguir isso. Eles não são seus aliados nem seus parentes. Eles são seus mestres de marionetes. A guarda dos dragões é sua única parente verdadeira. Kallen cerrou os dentes enquanto encarava o homem. Sabia o que o alto mago estava fazendo. Tentava entrar na cabeça de Kallen novamente. Tentava plantar as sementes da dúvida. O único problema era que algumas de suas palavras soavam verdadeiras. Fora a Aeson Virandran quem trouxera o Império para as aldeias. Foi a Aeson Virandran quem trouxera os homens que mataram a família de Kallen e provavelmente muitos outros na clareira. Rostos passaram pela mente de Kallen. Tak Edwin, Jorvil Ernin, Mara Styr. Ania. A Aeson Virandran não sabia o nome de nenhum deles, mas poderia ter causado suas mortes. E foram a Aeson Virandran e Teren que trouxeram Kallen para Belduar, onde o Império seguiu. Tantos mortos. O coração de Kallen teria afundado nas profundezas do estômago se já não tivesse sido engolido inteiro pelo vazio deixado pela consciência de Valeris. Mas, mesmo considerando tudo, a Aeson Virandran era a pessoa que trouxera Valeris para Eféria. Enquanto Kallen jazia naquela cela, a única coisa com que se importava era tirar aquelas algemas e sentir o toque da mente de Valeris mais uma vez. Sem isso, tudo não tinha sentido. Era um sentimento que Kallen jamais imaginaria conseguir explicar a outra pessoa. Isso lhe deu grande simpatia por Aeson e uma compreensão do que significava ser Rakina. Ser quebrado. Kallen ainda sentia um leve resquício de Valeris em sua mente, apenas uma sensação, uma centelha inexplicável que fazia saber que Valeris ainda estava viva. Era tudo o que o mantinha são. A dragoa de Aeson, Liara, morrera séculos atrás. Mesmo assim, o homem perseverou. Superando toda a dor, a perda, a angústia. O que Kallen estava vivenciando mal chegava perto do que era ser Rakina. Artim Valdok permaneceu completamente imóvel, com os detalhes prateados de suas vestes brilhando à luz dos castiçais embutidos nas paredes. Seus olhos estavam fixos em Kallen, como se esperasse uma resposta. Kallen fez o possível para sustentar o olhar do homem, esforçando-se para manter os olhos abertos. Só algo para pensar. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do homem, com olhar inflexível. Quando eles vierem atrás de V. A porta da sala se abriu bruscamente, seguida por um borrão de movimento que Kallen mal conseguia compreender. Sombras tremeluziam ao redor da sala, homens avançando. O alto mago gritou. Kallen grunhiu, puxando-se para frente, apertando a mão em volta da barra de ferro da porta da cela e se arrastando para poder ver melhor o que estava acontecendo. Os olhos de Kallen se esforçaram na penumbra enquanto ele tentava distinguir rostos,
mas sentia sua consciência se esvaindo, sua visão ficando mais escura. Tarmon respirou fundo, com o coração disparado, enquanto permanecia ao lado da pesada porta de madeira, preparando-se. Apertou os dedos no punho da espada e ergueu a mão esquerda, avaliando o peso das pesadas algemas rúnicas. Expirando, virou-se para os outros, que assentiram. Com um último suspiro profundo, Tarmon abaixou o ombro e o jogou contra a porta, abrindo-a com força bruta. A porta bateu na parede quando Tarmon saltou pela soleira. Tarmon sabia que precisava diminuir a distância entre ele e o Alto Mago o mais rápido possível. Era sua única chance. O Alto Mago estava a poucos metros de distância, olhando para algo em uma das celas, suas vestes negras ondulando com a corrente de ar que soprara pela sala quando Tarmon abrirá a porta. Quando Tarmon estava a uma distância de ataque, o homem mau começara a virar a cabeça. Preciso derrubá-lo antes que ele tenha a chance de pensar. Antes que ele possa usar sua magia. Alcançando fundo a boca do estômago, Tarmon convocou toda a força que pôde encontrar, canalizando-a em um poderoso golpe de seu braço esquerdo. As pesadas algemas de aço em sua mão esquerda se chocaram contra o rosto do Alto Mago. Tarmon pôde ouvir o estalar de ossos quando o nariz do homem cedeu em um espesso jato de sangue. Antes que o Alto Mago pudesse reagir, Tarmon desceu com a mão direita, cravando sua espada no torso do homem, logo abaixo de suas costelas. O Alto Mago gritou, uivando de dor. Tarmon pressionou. Ele deixou a espada enterrada no torso do mago, cerrou os dedos e deu um soco bem no rosto do Alto Mago, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Correndo atrás dele, Tarmon agarrou as algemas e as prendeu nos pulsos do homem. Assim que as algemas se fecharam, os olhos do Alto Mago se arregalaram, saltando. Não, não, não! Tarmon socou o homem novamente, com sangue jorrando de seu nariz já despedaçado e sua cabeça batendo no chão de pedra. Esperando um momento para ver se ainda estava consciente, Tarmon socou o Alto Mago mais uma vez, só para garantir. Se ele morresse, morria. Assim que se certificou de que o Alto Mago estava inconsciente, Tarmon se levantou, com os músculos gritando em protesto. A tortura e as semanas na cela haviam deixado seu corpo em um estado constante de dor e gemidos. Mas não havia nada que ele pudesse fazer a não ser cerrar os dentes e seguir em frente. Ele está vivo? Perguntou Aleron, passando pela porta, com Baird e Vaeril ao seu lado. Tarmon assentiu. Por enquanto. Se ele não conseguir um curandeiro, morrerá por perda de sangue. As algemas devem mantê-lo subjugado até lá. Anda, disse Baird, empurrando Tarmon para perto do mago inconsciente. Não faz sentido deixá-lo vivo. Ele precisa morrer. Não há honra nisso. O tom de Vaeril era neutro e direto enquanto ele falava, como se fosse um simples fato da vida. Baird ergueu uma sobrancelha, a que estava sobre o olho bom, e deu uma risadinha. Honra! Vamos guerrear aqui, elfo. Honra não está na minha cabeça. É uma vitória vazia se você vence uma guerra, mas perde quem você é. Ele sempre fala assim, perguntou Baird, com a boca aberta num sorriso incrédulo. Na maioria das vezes, respondeu Eric, entrando meio mancando na sala, com um sorriso fraco no rosto. Virou-se para Tarmon. Eu digo que devemos matá-lo. Ele faria o mesmo conosco. Mas nós não somos ele, disse Tarmon, virando-se para Eric. Deixe-o em paz. Se ele morrer, ótimo. Se não, vai se arrepender. Ouvi dizer que o círculo não é muito tolerante com fracassos. Prefiro matá-lo agora e acabar logo com. Pelos deuses, é o Kalen. Eric ofegou, interrompendo Baird. Ele se ajoelhou ao lado da cela que o Alto Mago estivera observando. O amontoado amassado na cela era realmente Kalen, despido apenas de suas roupas íntimas e aquelas algemas brilhantes. Ele parecia frágil, como se pudesse se quebrar ao menor toque. Não havia perdido todos os músculos, mas certamente estava muito mais magro do que quando Tarmon o vira pela última vez. Suas costelas mal estavam visíveis e suas bochechas estavam afundadas e magras. Seu corpo estava coberto da cabeça aos pés por vergões, cortes e hematomas, uma mistura de todas as cores que a pele de alguém jamais deveria ter. Chaves, Baird chamou, jogando um molho de chaves de ferro presas a um anel em direção a Tarmon. Tarmon pegou as chaves no ar, demorando um momento para selecionar a correta antes de encaixá-la na fechadura e encaixá-la no lugar. A porta de ripas de ferro rangeu ao ser aberta com o empurrão de Tarmon, e Eric mancou até Kalen. Kalen, Kalen! Eric sacudiu o jovem, não com muita força, mas o suficiente para acordá-lo. Eric se virou para os outros, uma mão atrás da cabeça de Kalen e a outra em seu peito. Ele ainda está respirando,
mas seu batimento cardíaco está fraco. Precisamos tirar os Draleide daqui. Agora! Vairil estava parado na porta da sala, com o ouvido voltado para fora, como se estivesse ouvindo o vento. Tem mais vindo aí. Devem ter encontrado os corpos. Quantos? Perguntou Baird. São muitos, mas se nos mexermos agora, podemos contorná-los. Eles ainda não sabem onde estamos. Tarmon ajoelhou-se ao lado de Kalen. Eu o carrego. Tem certeza de que tem força? Perguntou Baird, com um toque de ceticismo na voz. Se eu não conseguir carregá-lo, morrerei com ele. Você sabe para onde estamos indo? Baird assentiu bruscamente para Tarmon. Sim. Há um porto de saída não muito longe daqui. Se formos por ali, teremos passagem livre até os portões da cidade, que, com sorte, estarão abertos. Espero que sim. Os olhos de Eric se arregalaram. Há mais de uma peça se movendo neste tabuleiro, respondeu Baird. Só precisamos torcer para que as outras peças completem seus movimentos. Chega de papo. Tarmon se levantou e puxou a capa negra dos ombros do alto mago. Enrolou a capa em volta de Kalen, amarrou o cordão e, com os músculos doloridos, levantou Kalen antes de colocar o jovem sobre o ombro. Mesmo em seu estado de quase fome, Kalen não era leve. Tarmon não tinha certeza de quanto tempo conseguiria carregá-lo, mas o carregaria até onde pudesse. Cerrou os dentes. Mostre o caminho. Tarmon seguiu os outros enquanto eles atravessavam os corredores do castelo, carregando Kalen no ombro enquanto se movia, com os músculos gemendo. 2 curvas à esquerda, um lance de escadas descendo, um longo corredor, depois outro lance de escadas subindo. Seu ombro queimava de fúria, suas costas doíam e suas pernas estavam à beira do colapso. Uma voz feminina ecoou pelo corredor. Aleron! Aleron, que corria logo atrás de Baird, parou de repente, virando-se para olhar para outro corredor perpendicular ao deles. Uma mulher estava parada em um longo vestido de veludo vermelho, cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros. Mãe! Aleron, não temos tempo para isso, disse Baird, agarrando Aleron pelo ombro. Aleron deu de ombros. Mãe, eu. Vá, disse a mulher, assentindo levemente. Leve-o para um lugar seguro. Vou criar uma distração. Antes que Aleron pudesse responder, sua mãe já havia ido embora, voltando rapidamente para o corredor onde estava. Vamos, Baird chamou, puxando Aleron pelo ombro. Aleron hesitou por um momento, mas concordou, seu rosto se contorcendo em uma carranca. Em poucos minutos, o cheiro de fumaça e carvão começou a se espalhar pelos corredores, leve a princípio, mas cada vez mais intenso. Gritos e lamentos acompanharam a fumaça, ecoando pela noite. Tarmon viu Vairil inclinar a cabeça levemente, como se estivesse atento a alguma coisa. Os jardins estão pegando fogo, disse Vairil, mais uma pergunta do que uma afirmação, como se não tivesse muita certeza do que aquilo significava. Os jardins da minha mãe, sussurrou Aleron. Ela deve ter feito isso. Podemos agradecer a ela depois, Baird respondeu, abaixando-se e descendo outra escada. Estamos quase lá. Tarmon soltou um gemido audível ao pensar em descer outra escada com Kalen nas costas. Ele resmungou, colocando Kalen em uma posição melhor enquanto subia os degraus um degrau de cada vez. Era uma escada longa e sinuosa que parecia não ter fim. Ao fundo, Tarmon emergiu em uma sala mal iluminada que parecia uma anticâmara completamente sem decoração. Era grande e retangular, com pedra lisa em todos os lados, iluminada apenas por uma única lamparina a óleo embutida na parede do lado direito. Uma grande porta de ferro treliçado estava embutida na parede oposta, levando a outro corredor. Tarmon se ajoelhou, abaixando Kalen até o chão, suspirando de alívio ao fazê-lo. Os músculos de suas costas e ombros se contraíram, queimando pelo esforço excessivo. Qual é o plano a partir de agora? No final deste corredor, disse Baird, há outra porta, que leva às muralhas externas do castelo. Assim que estivermos lá, teremos que nos mover rapidamente para chegar aos portões. Há cavalos amarrados a cerca de 200 passos dos portões. Mais perto seria suspeito. Se conseguirmos chegar aos cavalos, pegaremos um barco fluvial até Straga e de lá tomaremos um navio. Muita coisa pode dar errado com esse plano, disse Tarmon, fazendo uma careta enquanto se levantava. Você tem uma melhor. Não tenho, admitiu Tarmon. Bem, então vamos em frente. Espere, disse Eric, com urgência na voz. O que foi? Aleron se virou para Eric, examinando-o. Você está ferido?
Minhas espadas. Não posso sair daqui sem elas. Puta merda. Bair de Mal conseguiu sussurrar. Aço é aço. Não temos tempo para isso. Vamos conseguir mais espadas para você. Minha mãe forjou essas espadas. Não vou deixá-las aqui. Eles estão seguros e esperando por vocês, disse Aleron, colocando-se entre Baird e Aleron. Mandei levar suas coisas da fortaleza esta manhã. Vocês têm sorte de os guardas do arsenal serem leais a mim, não ao meu pai. Agora, podemos ir. Após um momento de hesitação, Eric assentiu. Tarmon soltou um suspiro, caiu de joelhos e mais uma vez jogou o peso morto de Kalen por cima do ombro. Depois de atravessar o longo corredor, o grupo emergiu pela porta externa do porto de saída. Como o castelo em si já estava situado dentro das muralhas da cidade, não havia muito terreno acidentado para percorrer antes de se verem nas ruas da cidade, pelo que Tarmon ficou muito grato. O passo deles não diminuiu enquanto avançavam pelas ruas, com uma fina camada de neve caindo ao redor. O grupo desorganizado recebeu alguns olhares de soslaio, mas eles os ignoraram e continuaram andando. Ainda não tinham visto nenhum soldado, mas não iriam esperar que eles aparecessem. Você está bem? O rosto de Vairil parecia quase tão magro quanto de Kalen enquanto o elfo caminhava ao lado de Tarmon, seus olhos alternando entre Tarmon e o homem inconsciente pendurado em seu ombro. Estou bem, grunhiu Tarmon, mentindo. Continue andando. Mal se passaram alguns minutos antes que o rugido sonoro das trombetas ecoasse pela noite, repetindo-se cada vez mais alto. Pegue-a, Baird gritou de volta, sem se importar em esconder sua espada enquanto corria. Cada passo enviava vibrações que subiam pelas pernas de Tarmon. A camada de neve que cobria o chão amortecia o impacto de cada passo, mas também sugava a energia das pernas de Tarmon enquanto ele balançava os pés para dentro e para fora, para cima e para baixo. Mesmo no frio intenso, o suor escorria de sua pele e seu peito queimava. Quase lá, gritou Aleron, antes de virar a esquina à esquerda de Tarmon. Tropeçando em algo duro escondido sob a neve, Tarmon se ajoelhou, conseguindo por pouco não derrubar Kalen no chão. Continue. Contraindo os músculos do maxilar, Tarmon se levantou, sentindo os músculos da perna como se estivessem prestes a pegar fogo. Apenas coloque um pé na frente do outro. Esquerda, direita, esquerda, direita. Um coro de gritos irrompeu de uma rua lateral, e 3 soldados em couros lorianos avançaram contra eles. Vairil abriu um deles no umbigo, e as entranhas do homem se espalharam pela neve, e o vapor se elevou no ar. Aleron acertou o segundo com um golpe no pescoço, e o sangue jorrou sobre o peito do homem. O terceiro soldado, no entanto, passou por entre os outros, indo direto para Tarmon. Foda-se, murmurou Tarmon. Rangendo os dentes, ele reuniu suas últimas forças e ergueu a perna, acertando o soldado em cheio no queixo com um baque violento. O homem caiu no chão, com o capacete arrancado da cabeça. Tarmon cambaleou, o impulso do chute o jogando para frente. O homem gemeu, levantando-se e balançando a cabeça de um lado para o outro. Desculpe, Kalen, disse Tarmon ao jovem inconsciente em seu ombro antes de jogá-lo sem cerimônia na neve. Movendo-se com uma velocidade que seus músculos o faziam lamentar, Tarmon agarrou o capacete caído do homem, agarrando-o com toda a força que pôde, e o lançou com força total no rosto do soldado que se levantava. O golpe produziu um estalo audível na órbita ocular do homem, e o soldado caiu de volta na neve. Tarmon apoiou os joelhos no peito do soldado e o espancou no rosto com o capacete até que ele parasse de se mover, com sangue e pedaços de pele salpicando a neve ao redor. Quando se certificou de que o homem não se moveria mais, Tarmon, com o peito arfando e o coração disparado, largou o capacete na neve e se arrastou para se levantar. Com um suspiro, agarrou Kalen e o jogou por cima do ombro mais uma vez, fazendo uma careta quando todo o peso do jovem caiu sobre ele. Quando o grupo chegou aos portões da cidade, Tarmon tinha quase certeza de que suas pernas e costas estavam prestes a ceder. Os portões, disse Aleron, virando-se para Baird. Ainda estão fechados. Paciência, sussurrou Baird, com os olhos fixos na guarita. Momentos depois, um grito ecoou das ameias acima do portão e um corpo despencou no chão. A camada de neve pouco fez para amortecer a queda do soldado, que se despedaçou em uma explosão de sangue e ossos. Então, um rangido ressoou dos portões, e eles começaram a se abrir com um estremecimento. Andem! À medida que o grupo se aproximava dos portões, um grupo de soldados lorianos formou uma linha na soleira, 6 de largura, 2 de profundidade, espaçada cerca de 45 centímetros uma da outra e cobrindo todo o portal. São muitos, Vairil gritou, ofegante. Não temos outras opções, gritou Aleron de volta. Tarmon estremeceu,
a perna tremendo levemente. Não havia como eles conseguirem abrir caminho através de tantos homens armados, especialmente no estado em que a maioria deles se encontrava. Aleron e seu companheiro, Baird, estavam bem, mas Tarmon, Vaeril e Eric mal conseguiam acompanhá-los, e Kalen estava inconsciente. Se Kalen estivesse consciente, a história seria completamente diferente. Tarmon vira o que o jovem era capaz de fazer. Era incrível. Mas Kalen não estava consciente, e aquele buraco coberto de neve era onde todos provavelmente morreriam. De qualquer forma, Aleron estava certo. Eles não tinham outras opções. Então Tarmon deu de ombros e marchou para frente. Ele colocaria Kalen no chão antes de atacar, mas faria o possível para mantê-lo por perto. Se for preciso, disse Vaeril, aproximando-se de Tarmon. Pegue-o e fuja. Farei o que puder. Tarmon suspirou, mas assentiu. A ideia de fugir enquanto os outros ao seu redor ficavam e lutavam não lhe caía bem, mas o elfo tinha razão. Com o dragão atrás dele, Kalen valia mais do que 100 deles. Os sons de gritos, rosnados e aços se chocando chamaram a atenção de Tarmon de volta para os soldados no portão. Onde os soldados estavam, tudo o que restava era um monte de armadura e carne destroçadas e ensanguentadas. No lugar dos soldados, estava o lobo que Tarmon vira na floresta nos arredores de Kalinga, com seu pelo cinza escuro emaranhado em sangue escuro, os lábios repuxados em um rosnado. A criatura era enorme. Um arrepio percorreu a espinha de Tarmon. Aquele lobo acabará de dilacerar 12 homens de armadura como se não passassem de bonecos de pano, e agora seus olhos estavam fixos em seu grupo. Vá, agora! Baird rugiu. Não vou chegar perto dessa coisa, não enquanto mal conseguir andar, respondeu Eric. Você viu o que ela fez com aqueles soldados? Precisamos dar um jeito de contornar. A Neera é uma amiga. Baird se virou para Eric, Tarmon e Vaeril. Não tenho tempo para explicar agora, mas ela está do nosso lado. Agora, preciso que vocês se afastem. Ela é uma anga, sussurrou Vaeril, alto o suficiente para que todos ouvissem. Tarmon talvez estivesse enganado, mas achou ter percebido um toque de reverência na voz da elfa. Do clã Fenrir. É isso mesmo, elfo. Precisamos ir. Baird não esperou pela resposta dos outros, virou-se e disparou em direção aos portões, direto para o enorme lobo, com Aleron logo atrás. Tanto Tarmon quanto Eric olharam para Vaeril, que se recuperou da admiração e assentiu levemente. E, com isso, eles correram. Quando Tarmon se aproximou dos portões, o lobo virou a cabeça, encarando-o diretamente, com reconhecimento nos olhos. Então, fez uma das coisas mais inesperadas que Tarmon poderia ter imaginado. Estendeu a pata direita para frente, esticando-a, e curvou levemente a cabeça como se reconhecesse um familiar. Com um leve aceno de cabeça, quase subconsciente, Tarmon passou pelo lobo, olhando de soslaio. Então eles atravessaram os portões, o rugido das trombetas ainda ecoando pela noite. Os cavalos estão logo ali na frente. Baird gritou de volta, seu contorno visível apenas graças ao luar refletido pelo manto de neve que cobria o chão e as árvores. Atrás deles, o som de gritos e aço ressoando se elevava da cidade. Tarmon olhou para trás através do portão e viu flashes de luz vermelha brilhante cruzando o ar, partindo soldados ao meio. As outras peças no tabuleiro que Baird havia mencionado. Fique conosco, sussurrou Tarmon para Kalen, que ainda estava imóvel sobre seus ombros. Se não alcançassem os cavalos logo, Tarmon sabia que desmaiaria. Suas pernas tremiam a cada passo, e um fogo queimava nos músculos de suas costas. Não demoraria muito para que ele cedesse. Mas ele podia ouvir os cavalos relinchando, não deviam estar longe. Mas algo parecia estranho. O som dos cavalos se aproximava rápido demais e vinha da direção errada, da cidade. Tarmon virou a cabeça mais uma vez, bem a tempo de ver um grupo de cavaleiros atravessando os portões da cidade, levantando torrões de neve e grama em seu rastro, com os cavalos bufando e relinchando. Outro clarão de luz vermelha cortou algumas das patas dos cavalos, mas ainda mais cavalos continuaram vindo. Cavaleiros! Gritou Tarmon, impulsionando-se para frente o mais rápido que suas pernas permitiam, mas sabia que não seria rápido o suficiente. Não havia como ele correr mais rápido que aqueles cavalos, especialmente na neve com Kalen sobre seus ombros. Seu coração batia forte, fazendo o sangue correr em suas veias, impelindo-o a seguir em frente. Mas não foi o suficiente. Uma cãibra se instalou na coxa esquerda de Tarmon e sua perna cedeu. Ele caiu na neve, derrubando Kalen. Ah! Ele tentou se levantar, mas a dor na perna era insuportável, e seus músculos entraram em espasmos descontrolados. Baird! Gritou Vaeril,
quase se sobrepondo à dor latejante na cabeça de Tarmon. A chave. Precisamos destrancar as algemas. Não vamos conseguir. Tarmon ergueu os olhos e viu a incerteza estampada no rosto de Baird. Ele e Aleron provavelmente conseguiriam se fossem sozinhos para a floresta, e o homem estava considerando a possibilidade. Com uma carranca profunda, Baird parou de correr, virou-se e começou a correr de volta para Tarmon e Calen, com Vairil e Eric agora ao lado deles. Vasculhando o bolso, Baird tirou a pequena barra de aço marcada com runas e a jogou para Vairil. O elfo agarrou a vara no ar. Vamos, vamos! Gritou Eric, arrastando Vairil pela manga da camisa. O homem e o elfo se jogaram no chão ao lado de Tarmon e Calen. Tarmon arriscou um olhar por cima do ombro. Os cavaleiros não estavam longe. Estariam sobre eles em instantes. Assim como Baird fizera com ele mais cedo naquela noite, Vairil ergueu as mãos de Calen e tocou a barra de aço nas algemas brilhantes, provocando um clique. Assim que as algemas se abriram, um suspiro escapou da garganta de Calen, e seus olhos se abriram de repente, brilhando com uma luz roxa profunda. Tarmon cambaleou para trás na neve, com os olhos arregalados e o medo no peito. O que é? Um rugido monstruoso rasgou a noite, cortando o céu como um trovão.